Tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui juntos no nosso estudo de Romanos. Hoje estamos no capítulo 8, já fizemos Romanos 1, 2, 3, 4, 5 e assim foi até o 7. E hoje vamos adentrar em mais um capítulo de Romanos. Romanos 8, versículo 1. O tema de hoje é a vida triunfante no Espírito. A vida triunfante no Espírito. E é interessante que nós iniciamos aqui com o último versículo que lemos ontem, né? Porque o capítulo de ontem ele fecha aqui no primeiro versículo de Romanos 8. Então, vamos ler novamente esse trecho. Não dá para ler todo o capítulo, porque são 39 versículos. É bem grande esse capítulo, mas vamos ler ali até o 18 e depois vamos explicar todo o capítulo para você extrair as principais lições desse capítulo precioso, que eu acho particularmente um dos capítulos mais lindos do texto sagrado. É a vida que Deus sonhou para nós, é a vida triunfante no Espírito. Tá bom? Então vamos que vamos. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como que constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, de 1 a 17, tá bom? Que lições nós podemos extrair desse texto lindo de Romanos, capítulo 8? É interessante que, se Romanos 7 é o grito da angústia de um homem dividido entre a carne e o espírito, quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8 já é o hino da vitória, que responde essa pergunta de forma gloriosa e definitiva. É interessante que Romanos 8 é o cume da montanha, é o cume da epístola, é o cume da experiência cristã, uma das montanhas mais altas em toda a Bíblia Sagrada. É um capítulo que começa com nenhuma condenação, e termina com nenhuma separação. É a descrição da vida abundante, da vida vitoriosa, que todo crente pode desfrutar, não por seus próprios esforços, mas pela obra poderosa do Espírito Santo em nosso interior. Então, primeira lição, do versículo 1 ao versículo 4, a base da nossa liberdade. Nenhuma condenação. Ou seja, o capítulo começa aqui com a declaração mais gloriosa do universo para um pecador que foi salvo por Jesus.
a declaração judicial. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É interessante que condenação aqui é um termo forense. Significa que a sentença de culpado foi anulada. A ira de Deus foi satisfeita. O veredito é inocente para mim e para você. E por que isso? Não por nós mesmos, mas porque estamos em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar na esfera da sua graça, sob a sua proteção, revestido da sua justiça, ou seja, da justiça do próprio Jesus. Depois, no versículo 2, vemos a causa da libertação, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do pecado e da morte, a tendência interior para pecar que leva à morte, foi dominada por uma lei superior, a lei do Espírito de vida. É um poder dinâmico, vivificador do Espírito Santo que nos liberta de um poder paralisante do pecado. Logo em seguida, do 3 ao 4, vemos o meio dessa libertação. A lei era fraca para nos salvar, porque dependia da nossa carne pecaminosa. Mas Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, em semelhança humana, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, o pecado, que era o corpo de Jesus. Na cruz, o pecado foi julgado, condenado em Cristo, o Cordeiro substituto. E qual o objetivo de tudo isso? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. A justiça que a lei exigia não podia produzir, e é agora, então, realizada em nós pelo Espírito Santo, que em nós opera. Segundo pontinho, dos 5 ao 17, a dinâmica dessa nova vida, que é andar no Espírito. Paulo aqui contrasta duas mentalidades e dois estilos de vidas. As duas mentalidades estão do versículo 5 ao versículo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, egoísmo, pecado, luxúria, assim vai. Mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Voltada para Deus, voltada para a consagração, a santidade, a vontade de Deus. A mente da carne é inimizade contra Deus e leva à morte. Mas a mente do Espírito é vida e paz. Oh, glória a Deus! Do 9 ao 11 vemos a presença do Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A marca distintiva do crente não é a perfeição, mas a presença do Santo Espírito habitando dentro dele. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é quem vivificará o nosso corpo mortal na volta de Jesus e no nosso dia a dia, o poder do Cristo ressurreto. A habitação do Espírito é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição final. Do 12 ao 13 vemos o dever e o privilégio. Portanto, temos uma obrigação, não para com a carne, mas para com o Espírito. O texto diz, porque se vivemos segundo a carne, certamente morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar aqui significa colocar à morte. Os feitos do corpo é uma obra cooperativa, Deus e nós e Deus. Nós agimos, mas é pelo Espírito Santo que temos o poder para fazê-lo. Depois do 14 ao 17, vemos a evidência da filiação. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já não somos mais escravos, tomados pelo medo, mas filhos amados de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E chama isso, é interessante que o texto chama isso de testemunho interior do Espírito. Uma profunda convicção dada por Deus de que lhe pertencemos. Pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, mas o nosso Senhor e Salvador. Terceiro pontinho, do 18 ao 25, a esperança da glória, a redenção final. A vida no Espírito não isenta eu e você das aflições desse mundo, mas nos dá uma perspectiva eterna sobre elas. Primeiro, 18 menciona, no versículo 18, que a glória supera o sofrimento. Porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, o sofrimento presente é real, é doloroso, mas é temporário e limitado. A glória que nos aguarda lá no céu é eterna, incomparável e certa. Essa é a nossa convicção e a nossa fé. Do 19 ao 22, vemos a ânsia da criação. Toda a criação geme, está sujeita à vaidade e à corrupção por causa do pecado humano, aguardando então ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, quando será libertada do cativeiro. Do 23 ao 25, vemos a ânsia, o desejo, o anseio dos crentes. Nós que temos as primícias do Espírito Santo, o penhor aqui, a garantia, também gememos internamente, aguardando essa adoção plena, a saber, a redenção do nosso corpo no dia glorioso da volta de Jesus. A esperança cristã não é etérea, não está no mundo das ideias, não, é uma esperança de uma ressurreição real, corporal, de uma transformação desse corpo de humilhação em um novo corpo glorioso, extraordinário, bem-aventurado. É esperar com paciência. Essa é a marca da nossa esperança. Amém? E o quarto e último ponto, o auxílio do Espírito. Os gemidos inefáveis, do 26 ao 27. Em nossa fraqueza, principalmente no sofrimento, não estamos sozinhos. Por quê? Porque temos um Espírito intercessor. No versículo 26 diz isso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneiramente, com gemidos inefáveis. Ou seja, nos momentos em que as palavras nos faltam e só conseguimos gemer, o Espírito Santo ora por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, essa é uma das provas mais comoventes do cuidado de Deus por nós. E em quinto e último lugar, do 28 ao 39, vemos a garantia final, o propósito soberano de Deus. Aqui é o ápice do capítulo. É uma das passagens mais confortadoras e poderosas do texto sagrado. No 28 fala da promessa soberana. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas são boas, mas que Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas, inclusive o sofrimento, sirvam para o nosso bem último, que é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Do 29 ao 30, vemos a cadeia dourada da salvação. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também glorificou. É interessante que esta sequência, que começa na eternidade passada, em tempos imemoriais, a presciência, a predestinação, e termina na eternidade futura, que é o futuro evento profético da glorificação, essa é a base inabalável da nossa segurança. A salvação é obra de Deus, do início ao fim. E, notavelmente, a glorificação é falada no passado como um fato já consumado no propósito de Deus para cada um de nós. O clímax triunfante está no 31 ao 39. Diante de tão grande salvação, Paulo irrompe em uma série de perguntas retóricas triunfantes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 31. Ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente todas as coisas? No versículo 32. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Versículo 33. E quem os condenará? Se Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No versículo 34. E por último, 35, a última pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? E é interessante que essa lista de possíveis separadores é extensa, é assustadora, Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mas a resposta é uma explosão de fé. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele
que nos amou. Essa é a conclusão final, que abrange toda a criação e o tempo, Cronos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os últimos 2 versículos, 38 a 39. Então, concluindo tudo e aplicando para a nossa vida pessoal, Romanos 8 é um convite para vivermos na realidade da nossa nova posição em Cristo. Então, em primeiro lugar, querido, viva sem condenação. Aceite o perdão de Deus. Você está livre em Cristo. Não carregue o fardo que Jesus já removeu. Segundo lugar, ande no Espírito, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Ore, obedeça aos sussurros do Espírito Santo, mortifique o pecado pelo poder de Deus que opera dentro de você. Terceiro, aguarde com esperança. Lembre-se, o seu sofrimento, a dificuldade, a tribulação tem um propósito e um fim último. A glória está chegando, aguenta firme, o Senhor está voltando. E em quarto lugar, descanse na soberania de Deus. Em meio às incertezas da vida, agarre-se à rocha do propósito eterno de Deus. Tudo está sob o controle daquele que é por você. Então, o nosso desafio final é esse. Você está vivendo no capítulo 7, a luta e derrota constante contra o pecado e o mundo, ou você está vivendo o capítulo 8, a vitória pelo Espírito Santo, o triunfo da vida no Espírito. Então, a diferença não está na ausência da luta, mas na fonte do seu poder. E hoje o Espírito Santo, lembre-se, habita dentro de você. Você está em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Levante-se e viva como mais do que vencedor. E a nossa oração no final, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, é essa. Que o Espírito Santo, o nosso divino Consolador e aquele que habita em nós te louvamos por esse capítulo, Senhor. Glorioso, esse capítulo glorioso. Obrigado porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Ti, em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajuda a andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Intercede por nós na nossa fraqueza e fragilidade. Enche-nos com a profunda convicção de que somos filhos amados de Deus. E mesmo quando gememos, fortalece a nossa esperança e na redenção final do nosso corpo. Obrigado, Senhor, porque por causa do Teu amor inabalável, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com esse devocional, esse estudo bíblico, quero mandar um abraço para o Aldo Hiroshi, a Edilane Salve, a Renata Lemes, a Ana Paula Rossi, o Abel Lima, meu cunhado querido, e todos aqueles que estão online aqui conosco. Romanos 8, hoje falamos sobre a vida triunfante no Espírito. A vida triunfante no Espírito, capítulo 8 de Romanos. Continue conectado conosco, dá um joinha, aperta no sininho, aperta no botãozinho do hype aqui, para que a gente possa chegar mais longe. Não esqueça de deixar nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo, o que Deus falou no seu coração, através do capítulo 8 de Romanos. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, para que a gente possa chegar mais longe. E aqui no link de descrição, tem todas as perguntas, tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horário da igreja, as informações das nossas mídias sociais, as informações para a contribuição. Faça isso, se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo no nosso meio. Venha, se engaje conosco na causa do Evangelho, no poder do Espírito Santo, e seja cheio de Deus, cheio da graça de Deus na sua vida e no seu coração. Desde já agradecemos a generosidade, o carinho, o amor dos irmãos, estar conectado conosco, e continue conosco. Amanhã, Romanos 9 e assim por diante, cada dia estudamos juntos um capítulo de Romanos. Hoje foi Romanos capítulo 8. Amém? Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.